Oi, aqui é a Van e eu tô muito feliz que você está comigo aqui no nosso segundo encontro desse workshop terapêutico, onde eu vou te ensinar como aproveitar melhor as propriedades das ervas medicinais, dos óleos essenciais e dos alimentos para você ter uma vida muito mais produtiva, mais equilibrada e com menos estresse, por favor. Se você está vivendo assim um cansaço mental, você está dormindo demais ou dormindo de menos, está vivendo aquelas crises de ansiedade ou alguns problemas estomacais, gastrointestinais, né? Que envolvem aí refluxo, azia, queimação no estômago, intestino preso demais, a chamada constipação, ou então ao contrário, você vive uma diarreia constante, ou dores de cabeça, enxaqueca, rinite, sinusite, todas essas dores que são tratadas muitas vezes como dores menores, pequenas, mas que a gente sabe muito bem o quanto que elas nos atrapalham e não nos permitem ter uma vida muito mais equilibrada. Olha só, se você está vivendo algumas dessas questões aí que eu te falei, fica tranquila, fica tranquilo, fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque hoje eu vou te contar alguns dos meus segredos, aliás, não só meus, da medicina ayurvédica, da aromaterapia, do movimento terapêutico expressivo, algumas coisas que a gente pode ajustar aí no seu organismo, porque é muito provável que você está vivendo uma intoxicação, tanto através dos chás, às vezes que você está tomando de uma forma errada, dos próprios alimentos que talvez você está combinando de uma forma equivocada e que está gerando aí esse desequilíbrio momentâneo na sua vida. Momentâneo, porque a vida é movimento e ninguém merece ficar vivendo aí crises de insônia ou dormindo demais, cansaço. Não, você merece ter uma vida muito mais produtiva, muito mais equilibrada, sem crise de ansiedade, por favor, com um pensamento focado, concentrada, boa memória, para você usufruir da sua vida e ter muito mais tempo para você fazer as coisas que você quer, desfrutar com a sua família, ler os livros que você gosta, assistir as séries que você gosta. E não fica preocupada, porque mesmo que você não tenha muito tempo ou não queira mudar absolutamente tudo na sua vida, as dicas que eu vou te passar hoje aqui você vai conseguir implementar na sua rotina de uma forma prática e rápida, sem ter que abrir mão da sua pizza deliciosa, do seu brigadeiro de colher ou de alguma outra comida aí gostosa que você queira muito e que você fala, não estou a fim de abrir mão disso tudo ainda, Van, calma, um passo de cada vez. É exatamente isso que eu defendo, um passo de cada vez. Eu costumo dizer nos meus cursos terapêuticos, nos meus atendimentos, que hábito, seja hábito comportamental ou hábito emocional, hábito a gente muda 1% de cada vez. Então a gente vai devagar, mas a gente pode ir indo, a gente pode melhorar muita coisa na nossa vida, certo? Mas olha só, antes de eu te contar sobre as maravilhas dos alimentos, dos óleos essenciais e das ervas medicinais, as maravilhas que esse conjunto aqui pode fazer na sua vida para você ter uma vida muito mais produtiva e com menos estresse, antes de eu te contar sobre isso, eu quero que você preste muita atenção nesse depoimento que vem a seguir. Olá, eu sou Flávia. Eu vim compartilhar um pouco com você sobre a minha experiência com alimentação inspirada na Ayurveda. Quem me abriu esse caminho, quem me orienta é a Van, e foi uma descoberta. Saber como o alimento pode colaborar ou prejudicar o meu estado de espírito, meu estado mental, emocional, enfim, a forma que eu estou no momento. Sendo, ela me orientando como uma Vata Pitta, eu entendi assim, o lugar do calor, como é importante para mim, para eu ter foco. Então, pimenta, gengibre começaram a fazer mais parte do dos meus temperos. Entendi coisas que a água morna, ela me acompanha quase o dia todo. Chás, eu preciso do calor para aterrar, para ficar, não desequilibrar em vata. Tubérculos também, mandioca, inhame, abóbora, vários entraram assim, são diários, é diário o meu consumo. E assim, de formas bem simples e prática, porque vida, trabalho, criança, um filho de 5 anos, enfim, tem que ser coisas passíveis de administrar. E aí por exemplo, o chá de hortelã, outra coisa que entrou para a minha vida, porque além de ser, por ser Vata Pitta, quase equilibrado, sei lá, eu desequilibro Vata, mas eu entro muito rápido
na energia do Pitta e eu vivia num fluxo meio assim, desfoque, lenta, perdida, e de repente ganhava energia, acelerava, e isso me levava para um lugar de irritação ou até mesmo de adoecimento, com garganta inflamada, candidíase. Então era sempre recorrente uns fluxos assim de baixa, de foco, de lentidão, e depois expansão de energia, pegava fogo e pá, me machucava. Com esses simples ajustes que eu comentei aqui, eu tô harmonizando. Eu parei desses altos e baixos, assim, eu tô conseguindo manter uns estados mais estabilizados. E também percebo, nossa, hoje já acordei, cabeça meio vazia, meio aérea, já como logo uma mandioca cozida de manhã, taco pimenta, às vezes um chá de gengibre, e assim a gente vai indo. Muito irritada, muito aquecida, precisando refrescar. É uma fruta doce, uma salada com azeite. E assim, quem abriu, né, quem me dá esses pequenos toques, assim, e que eu estou descobrindo o poder em mim, né? Eu também passo a ser um processo de pesquisa, e você começa a ter uma noção básica, assim, de qual é o racional da alimentação Ayurveda. Você começa a experimentar e identificar né, como que cada alimento e cada forma de comer, frio, quente, né, o calor, proporciona, o que proporciona para você, né? E eu estou impressionada com o poder da comida, das ervas, né, e dos chás, dos temperos. São soluções muito mais perto do que a gente imagina. É lindo, não é? Eu acho tão bonito ver a transformação de uma pessoa que aprendeu a usar melhor as ervas medicinais, os alimentos, os óleos, e conseguiu transformações na vida dela de uma forma muito simples e muito tranquila. E sabe por que eu adoro colocar esses depoimentos das pessoas que eu já atendi na terapia ou que fazem algum dos meus cursos? Porque eu quero te inspirar. Eu quero que você saiba que, assim como essas pessoas, você também pode. Assim como eu transformei a minha vida com os alimentos, assim como eu limpei a minha pele, tenho uma pele muito mais saudável hoje em dia, assim como eu me livrei da minha gastrite, da minha sinusite, da minha rinite alérgica, e hoje consigo ter uma noite de sono muito mais revigorante. E olha que eu fiz absolutamente tudo que você pode imaginar para tentar resolver a minha insônia. Eu fui até nesses centros de sono, sabe, que você dorme com aqueles aparelhinhos, com aquelas coisas todas na cabeça. Até isso eu fiz e absolutamente nada resolvia. Então, eu consegui mudar tanta coisa na minha vida, mesmo sendo casada, tendo 2 filhas pequenas, trabalhando um monte. É claro que você também pode. É claro que o poder das ervas medicinais, dos óleos essenciais e todo o poder terapêutico dos alimentos também é para você. E antes de eu já passar algumas dicas muito práticas para você colocar no seu dia a dia, eu não posso deixar de agradecer cada comentário que eu recebi aí do nosso primeiro encontro. São lindos, maravilhosos e extremamente inspiradores. Quando eu decidi ser terapeuta, quando eu assumi a missão de ser terapeuta, eu também assumi a missão de ajudar o maior número possível de pessoas. E eu quero agradecer muitíssimo cada comentário de vocês, porque cada comentário, cada palavra, cada pedido me ajuda a estudar mais, a buscar mais informações para te ajudar. Lembra sempre, eu tô aqui por você. E sabe por que eu tô aqui por você? Porque eu sou um pouco como você. Eu já tive nesse lugar aí com crises de ansiedades, com dores no estômago, com dor de cabeça, com rinite, com insônia. Eu sei o quão difícil é levar uma vida desse jeito. Eu fico até emocionada de falar sobre isso, porque eu sei o quanto que dói a gente ter que viver uma vida assim, mas olha só, você não precisa mais sofrer com essas dores, certo? Então vamos lá? Vamos aqui repensar um pouco os nossos caminhos, as nossas relações com os alimentos, com as ervas, para ver se eu consigo já te dar algumas dicas para você colocar na prática. E olha só, tudo que eu vou te ensinar aqui funciona, mas funciona mesmo. Mas isso é um processo, não é uma mágica, não é simplesmente um comprimido que você toma e acabou minha dor de cabeça, para daqui uma semana essa dor de cabeça, ou até daqui 2 horas essa dor de cabeça tá aí de volta. Não. Isso é um processo, não é mágica. Você precisa colocar em prática. Eu tô fazendo a minha parte, que é passar um pouco do meu conhecimento aí para você. Agora você precisa tomar esse conhecimento para você e colocar no seu dia a dia, certo?
E se por acaso você tá chegando agora e fala, ai meu Deus, caí direto no segundo encontro e agora te acalma, respira fundo, porque o primeiro encontro está ali, logo ao lado, liberado, é só você clicar no botão ao lado e assistir. Aliás, eu recomendo muito que se você tá chegando agora, que você assista o primeiro encontro, porque no primeiro encontro eu te conto um pouco sobre a minha história, te conto como eu cheguei até a medicina ayurvédica, as mudanças que a medicina ayurvédica fez na minha pele e na minha vida. Te conto também um pouco já adentro o conceito fundamental da Ayurveda, que é o conceito do Agni, o fogo digestivo. E lá eu te explico direitinho sobre o que pode estar acontecendo com você, se você está aí vivendo com constipação ou se você está vivendo com queimação no estômago. Enfim, eu já te dou uma pequena orientada que faz toda a diferença para daí você entrar aqui no nosso segundo encontro e a gente poder aprofundar nesse conteúdo, certo? Então olha só, prepara papel, prepara sua caneta aí, vai anotando absolutamente tudo que você puder para você conseguir começar a colocar essas coisas todas na prática, certo? Bom, então vamos lá? Olha só, uma coisa muito importante que você precisa saber é que um dos caminhos que eu escolhi é a medicina ayurvédica, mas todas as terapias que eu escolhi trabalhar, aromaterapia, medicina ayurvédica, constelação familiar sistêmica e o próprio movimento terapêutico expressivo, todos eles têm pelo menos duas questões em comum. Uma é a integração do corpo, pensamento e a emoção. A segunda é você deixa de ser paciente e se torna agente da sua transformação. E isso é muito importante que você entenda. Dentro desse processo, dentro desse segundo dia, eu já vou te dar algumas orientações práticas aí para você colocar na sua vida, mas pensando sempre nessa integração corpo físico, pensamento e as emoções que você sente, porque uma coisa está completamente relacionada com a outra. E infelizmente, na medicina ocidental, na medicina moderna, né, nesse mundo caótico que a gente vive hoje em dia aqui, infelizmente a gente se acostumou a confiar muito mais na palavra de um médico do que o que o nosso corpo tem para dizer. E olha só, eu não tenho absolutamente nada contra médicos, muito pelo contrário, muitos deles trabalham comigo em parceria. Eu atendo médicos, atendo enfermeiras, nutricionistas, trabalho em parcerias com nutricionistas, com médicos, está tudo certo, não tem nenhum problema. Mas a gente sabe que há sim uma visão um pouco, eu diria, estreita, né? Muitas vezes a gente acaba indo pro médico para tratar uma doença. Ai, tô com problema no fígado, tô com dor de cabeça, tô com enxaqueca. Aqui, no processo que eu escolhi, a gente vai olhar para você como um todo. Eu não tô interessada só na doença, eu tô interessada em você. E é por isso que a gente chama também a medicina ayurvédica de uma medicina de prevenção. Porque a partir do momento que a gente começa assim a mudar pequenos hábitos na nossa vida, a gente já tá prevenindo zilhões de outros problemas que a gente pode ter lá no futuro, certo? Bom, essa é uma das questões, um ponto que eu quero que você tenha aqui como algo muito importante, é você se tornando agente da sua própria saúde física, mental e emocional, certo? A outra questão que também é muito importante é o seguinte, a gente escuta muito aí, ai, mas tal doença é genética, mas isso é genético, é de problema da família, toda a família tem problema no coração, a minha família inteira tem diabetes, a minha família inteira tem pressão alta, a minha mãe sempre teve enxaqueca, a minha avó sempre teve enxaqueca. Ok, aí muitas pessoas falam assim, então não tem jeito, é genético, eu também vou ter enxaqueca. Daí o único jeito para resolver enxaqueca é nascer de novo? Hã? É sério? O único jeito de resolver sua enxaqueca, sua rinite, seu problema gastrointestinal, a sua ansiedade, se está vinculado com a genética, então o único jeito vai ser nascer de novo? Não. Peraí, deve existir outro caminho. Concorda comigo? Claro que a genética é importante também, mas a gente precisa olhar para a genética de uma forma um pouquinho mais ampla, não olhando só para a doença em si, a enxaqueca, a rinite, a sinusite, a crise de ansiedade, a dor na lombar. Isso já é tipo quando explodiu tudo, sabe? Quando já esparramou para tudo, a gente já não tem mais muito o que fazer. Aspas, porque a gente tem algumas coisas para fazer. Mas se a gente olhar só para esse ponto, entende que a gente vai se sentir um pouco assim, amarrado? Ai, caramba, é genético, o que eu vou fazer? Agora, olha só, se a gente pensar na genética, não só como a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele, as doenças que a gente carrega aí de geração para geração, mas se a gente pensar na genética também como algo que formou parte dos nossos hábitos. Muitas vezes eu atendo uma pessoa que fala assim, Van, todo mundo na minha família tem problema no coração, todo mundo já vai ter algum ataque aí do coração em algum momento e tal. E eu falo, ei, calma, peraí. Talvez muitas pessoas da sua família tenham hábitos que adoecem o coração.
Entende que é diferente? Talvez muitas pessoas na sua família tenham hábitos alimentares e comportamentais que aumentam a pressão ou que diminuem a pressão. Eu não tô aqui, gente, negando alguns padrões genéticos que a gente carrega de jeito nenhum, mas eu quero conseguir olhar para isso e quero te ajudar a olhar para isso de uma forma que você pegue as rédeas da sua vida nas suas mãos e fala, bom, peraí, e esse lado aqui que vem da minha família, eu não tô tão interessada em nutrir, essas questões aqui eu tô a fim de mudar um pouquinho. Então esse é o meu convite aqui pra gente repensar algumas mudanças de hábito, certo? Bom, e agora eu vou explicar um pouquinho rapidamente de novo sobre o conceito de Agni, do fogo digestivo, mas já adentrando em algumas questões aí que você pode fazer para colocar na prática e mudar alguns desconfortos. E se você está assistindo esse vídeo e fala assim, Van, mas eu não tenho azia, não tenho queimação de estômago, não tenho não tô com um abdômen estufado depois que eu como, não sinto nada disso. O meu problema é que eu tenho memória fraca, que eu não consigo me concentrar direito, ou porque eu engordo com facilidade, que eu quero emagrecer. Te acalma aí, porque absolutamente tudo que eu vou falar hoje é sinônimo de equilibrar a vida. Então, seja qual for a dor que você está sentindo, é importante que você comece a colocar essas mudanças aí, essas dicas que eu vou te passar, é importante que você comece a colocar aí na sua vida, certo? Bom, então no primeiro vídeo eu já expliquei lá no nosso primeiro encontro um pouco sobre o Agni, sobre o poder do fogo digestivo e o quão importante é a gente manter esse fogo digestivo em alta sim, em equilíbrio, ele não pode estar alto demais nem baixo demais. O que é importante a gente lembrar aqui, resumidamente, porque isso vai impactar naquilo que eu vou te explicar daqui a pouco, tá bom? Então olha só, voltando para o Agni aqui rapidinho. O Agni como fogo digestivo tem que se manter em equilíbrio. Para o Ayurveda, oposto cura oposto. Ou seja, se você comer coisas muito quentes, como pimenta, como comidas muito quentes, e você já tem queimação no estômago, o que vai acontecer é que você vai aumentar o fogo, essa queimação vai aumentar, certo? Ok. Agora, se você tá lá pelo contrário, você está sofrendo de constipação, você está tendo aquele desconforto que fica aquele inchacinho no seu abdômen, que fica aquele desconforto chatinho, né? E você fica comendo muita salada fria, e você fica comendo muita fruta crua, as comidas também já estão assim mais pro frio do que pro morninho, se você toma muita água gelada, ou seja, se você faz essas questões, isso tudo vai abaixar ainda mais o fogo. E aí você vai ter mais constipação e você vai ter mais dificuldade em digerir os alimentos. Isso fica claro? Olha só, preocupada com vocês, para que tudo isso que eu tô falando ficasse muito claro, eu preparei um PDF que você pode baixar aí no final da aula aqui, no final dessa videoaula, e esse material vai estar bem explicadinho e já vou dar algumas dicas de alguns alimentos que baixam o Agni, que baixa esse fogo digestivo, e alguns alimentos que sobem o fogo digestivo. Só queria trazer isso aqui de novo para você lembrar que pro Ayurveda, oposto cura oposto. Bom, então se você já entendeu um pouco aí o conceito de Agni, e se você não entendeu, volta para a primeira videoaula que lá tá tudo mais explicadinho, e aqui eu só dei uma resumidinha, mas se você já entendeu isso, você já vai começar a perceber quais alimentos e quais especiarias você consegue colocar lá para subir o seu Agni digestivo e qual que você vai colocar lá para descer o seu Agni digestivo. Nesse PDF já tem algumas dicas aí que você já consegue implementar. Claro que assim, eu tenho um curso chamado Bálsamos Terapêuticos. No meu curso eu consigo explicar muito melhor e dar várias dicas de ervas, de alimentos, porque às vezes tem pessoa que não gosta disso, não gosta daquilo, mas lá no curso eu consigo te explicar amplamente como é que você faz aí para resolver esses desconfortos tão chatinhos e tão incômodos e que fazem toda a diferença para estressar a nossa vida e que é possível resolver com óleos, com ervas e com os alimentos. Mas, de qualquer forma, nesse workshop, que eu tenho menos tempo para te contar tudo sobre essas maravilhas, pelo menos você já consegue aproveitar essas aulas e também baixa esse PDF, já vai te dar uma luz aí no seu caminho, certo? Então, vamos lá. Agora, olha só. Algumas dicas de coisas que provavelmente você está fazendo de uma forma equivocada e que está sim intoxicando o seu organismo e que aí não vai ter como ter boa memória, não vai ter como ter autoestima elevada, não vai ter como ter um intestino funcionando bem, nem uma digestão boa, porque se você está intoxicando o seu organismo diariamente, o bichinho está estressado, está cansado e ele vai começar a reclamar. É mais ou menos isso que o seu organismo está fazendo, certo? Então olha só,
Eu vou começar a te falar e aí você respira fundo, porque eu sei que essas informações vai doer no seu coração, porque eu confesso que quando eu aprendi sobre isso, eu falei: o quê? Ai, ai, ai. Tá preparada? Tá preparado? Eu vou te explicar sobre a incompatibilidade dos alimentos. Acredite em mim, existem alimentos que são incompatíveis e que talvez você nem saiba, mas você está literalmente intoxicando o seu organismo. Ai, Van, pelo amor de Deus, você me conta agora, né? Que negócio é esse aí de alimentos incompatíveis? Então vamos lá, mas respira fundo que você vai ter que ser forte, tá bom? E peraí, antes de eu te falar quais são os alimentos, para fazer um mistério aqui com você, para te preparar, né? Dizendo o gato subiu no telhado e tudo mais, porque eu sei que vai dar uma mexida boa aí. Antes disso, deixa eu te explicar por que é que esses alimentos são incompatíveis. Olha só, vamos olhar para a palavra digestão ou digerir na etimologia da palavra. Digerir significa tornar menor. O que é isso, tornar menor? Você não pode pegar uma banana, colocar a banana inteira na sua boca, engolir lá, né? Vai dar um mal-estar. No mínimo, você vai se sentir muito mal se você fizer isso. O que você precisa? Tornar a banana menor, mastigar. Por isso que tantos nutricionistas, médicos, terapeutas falam pra gente mastigar os alimentos com calma, comer devagar, porque a gente precisa tornar essas substâncias menores para que o nosso organismo consiga digerir isso. Certo? Tudo bem até aí? Imagino que tudo bem, né? Só que tem alguns alimentos que eles brigam um com o outro devido a algumas características particulares e aqui, lembrando, estou falando pela perspectiva ayurvédica. Porque pela perspectiva ayurvédica, alguns alimentos são frios, alguns alimentos são quentes, alguns alimentos são doces, alguns são ácidos, alguns são cítricos, alguns são astringentes e tem várias outras combinações de alimentos. E dependendo do tipo de um alimento com outro tipo de alimento, eles vão brigar entre eles e vai ficar muito difícil do nosso organismo tornar esses alimentos menores e aí eles vão ficar brigando e enquanto eles brigam, o que acontece quando a gente briga com alguém? A gente gera estresse, certo? Gera uma tensão, um estresse, aí se você sair agora para brigar com seu marido, vai ficar aquele climão na casa, se você brigar com seu filho ou com a sua namorada ou com a pessoa que mora com você ou se você brigar com você mesma, vai ficar um climão, certo? É isso que a gente faz com o nosso organismo quando a gente come os alimentos incompatíveis, a gente briga. Eles ficam brigando e aí ficam estressando o nosso organismo. Então vamos lá, sem mais delongas, a lista dos alimentos incompatíveis e eu espero que você esteja muito preparada para esse momento. Tchananã! Então, eu vou começar pela infância, né? Porque como terapeuta a gente começa olhando para a infância. Eu imagino que se você for assim, um pouco parecida comigo, você deve ter crescido tomando a famosa vitamina de banana da vovó ou da mamãe, sabe aquela combinação vitamina de banana, de leitinho da vaca com a banana. E às vezes, eu não sei se a sua mãe fazia isso, mas a minha mãe colocava uns moranguinhos também juntos. Pois é. Essa combinação é completamente incompatível, está intoxicando o seu organismo porque a banana e o leite e as frutas cítricas, com as frutas vermelhas, como o morango, por exemplo, vão ficar brigando no seu organismo e vão gerar o quê? Azia, refluxo, queimação e é muito possível que também gere intestino preso. Ai, meu Deus, eu sei, é difícil. Como é que eu vou fazer agora? Vamos viver sem a minha vitamina de banana ou minha vitamina de morango? Respira fundo, que uma das opções são os leites veganos, tá bom? Então a gente tem leite de amêndoa, a gente tem leite de coco, a gente tem leite de arroz. Aliás, no meu curso lá no Bálsamos Terapêuticos, eu dou receitas desses leites maravilhosos que a gente pode fazer na nossa casa de uma forma muito mais econômica, porque vamos combinar que comprar aí nesses mercados leite vegetal, além de não ser de qualidade, é caro pra danar, né? Mas a gente pode fazer na nossa casa e é muito simples de fazer. Então fica aí essa opção, porque agora você já sabe que leite com banana ou morango com leite, e aí leite, gente, eu tô falando leite da vaca, leite da cabra, leite e derivados. Então assim, creme de leite com morango, não pode não é legal. Leite condensado com morangos, tire isso da sua frente, intoxicação na certa no seu organismo. Queijinho com morango, não sei, pode uma combinação meio esquisita, mas vai aí que você gosta de um queijo com morango, também intoxicação na certa do seu organismo, ou seja,
comece a eliminar isso da sua vida. E se você é assim, aficionada por essas vitaminas, eu digo, vai devagar, né? Hábito a gente mexe devagar, vai com calma. Então assim, tira 2 dias, 3 dias na semana, ou se dá 1 dia na semana para tomar essa vitamina e vai eliminando aos poucos, certo? Tá viva aí, eu espero você. Espero que você esteja tudo bem. Vamos continuar porque a lista de incompatíveis está só começando. Ai, ai, ai. Carne de vaca, de boi, de peixe, de porco, de galinha, os bichinhos, tudo com leite, não pode não. Incompatível também. Pela mesma lógica, vão brigar entre eles, fica difícil do nosso organismo digerir, vai estressar o nosso organismo. Se estressar o seu organismo, o que vai acontecer? Cansaço mental, irritabilidade, crise de ansiedade, insônia e todas essas outras coisas. Ou seja, aquele hambúrguer com queijo que você costumava pedir na madrugada, que eu tô ligada agora na quarentena, você pedia aí, né, uma comida, pode não. E pizza de frango com queijo, também não. Ou seja, qualquer carne com queijo, com leite derivado, incluindo o leite da cabra, tá bom? Incluindo o leite de búfala, não pode não. I'm sorry. Preparado? Vamos continuar? Então tá. Bom, já falei também, né, das frutas cítricas com leite. É bom você ficar ligada que as frutas cítricas também não pode com leite. Em geral, laranja, limão, todas as frutas cítricas aí. Pro Ayurveda, morango é considerado adstringente demais, por isso que ele entra na lista aí. E aí também não pode com leite, certo? Bom, preparada para o próximo? Amido com ovos. Amido com ovos, não pode não. Também não é legal, pela mesma lógica que eu já falei. Então, sabe aquela farofa de banana com ovos? Pelo menos a minha avó adorava fazer essa farofinha, tadinha da minha avó, que Deus a tenha. Ela não sabia, não é culpa dela. Ela não queria me intoxicar, a sua avó também não queria te intoxicar. Mas, apesar de Ayurveda ser um conhecimento milenar, ele ainda está chegando nas nossas vidas, então eu preciso te dizer, já era. De agora em diante, você muda a genética, você troca as coisas, troca os hábitos e tira a farofa com ovos e banana da sua vida, certo? Ai, ai, ai. Preparado para o próximo? A gente está quase acabando, tá? Pelo menos aqui do que eu consigo te dar aqui no workshop, porque eu também não quero que você passe mal aí do outro lado. Manteiga com mel. Manteiga com mel também não é uma combinação legal, mas aqui é o seguinte, não é uma combinação boa se você colocar assim, juntinha na mesma quantidade, 50% de manteiga, 50% de mel. Tem algumas receitas que fazem isso, né? Manteiga e mel e mistura tudo lá, ainda bota o amido, ainda bota o ovos, aí já deu, aí já foi, né? Mas bom, mel e manteiga, e mesmo a manteiga ghee, tá bom? Por mais que a manteiga ghee seja considerada bebida de ouro no Ayurveda, manteiga com mel na mesma proporção, não pode. Você vai encontrar em algumas receitinhas ayurvédicas que tem sim lá receitas também com mel e com manteiga, só que aí acaba tendo, sei lá, 70% de mel e 30% de manteiga, aí pode, ou ao contrário também. O que não pode é ter mel e manteiga na mesma quantidade, porque você já sabe, eles vão brigar aí para diluir entre eles, para transformar em partículas menores, o que vai estressar o seu organismo, e aí já era. E já que eu tô falando do mel aqui, eu vou aproveitar e te dar mais uma dica, porque tem muita gente que faz isso. Ai, tô me sentindo ansiosa, quero dormir melhor, eu tô cansada, ou quero dar um pique, sei lá, e aí vou fazer um chazinho, ou estou precisando fortalecer o meu sistema imunológico, tô gripada, tô com aqui um desconforto, vou fazer um chazinho, e óbvio que eu vou adoçar com mel. Só que tem um problema nessa combinação, que mel a gente não pode esquentar. Pode não. Que mel esquentado vira toxina no organismo. A gente perde as propriedades terapêuticas do mel se a gente aquecer ele a mais de 50 graus. Tem gente que fala que não pode aquecer mais de 60 graus, tem gente que fala que não pode aquecer mais de 50. Na dúvida, a gente joga para baixo, não esquenta mais de 50 para ter certeza que não vai perder as propriedades terapêuticas do mel, certo? E aí agora você deve estar pensando, mas o mel açucara, como é que eu vou fazer se o mel açucarar? Olha só, uma das opções é você fazer aquele famoso banho-maria, sabe? Coloca uma aguinha, vai esquentando e coloca o mel para derreter, mas fica muito atenta a esse banho-maria, porque ele não pode ferver, ele não pode chegar a ferver, porque aí, né, já passou de 50 graus. Então você vai deixando e aí bota o mel quando a água estiver mais morninha e vai com toda a paciência do mundo, porque o mel não quer ser esquentado se você quiser ter todas as propriedades incríveis, maravilhosas do mel, certo?
Bom, vamos fazer um resuminho aí dos alimentos incompatíveis. Então a gente tem banana com leite, não pode. Leite com frutas cítricas, limão, tangerina, laranja, não pode. Carne com leite, leite e derivados. Tudo aqui que eu falei, queijo com banana, creme de leite com banana, tudo é leite e derivados. Leite da vaca, leite da cabra, leite do búfalo, ou da búfala. Ai, agora eu não sei. Enfim, leite do animal aí não pode combinar aí nem com banana, nem com frutas cítricas, nem com morango, nem com carne. Ai, também não pode combinar ovos com amido. Bom, essas são algumas dicas de alimentos incompatíveis. E por que é extremamente importante que você tente eliminar o máximo possível disso da sua vida? Porque é muito provável que o seu organismo não está funcionando direito, que você está se sentindo constipada, que você está aí com diarreias, ou que você está com azia, com queimação no estômago, com refluxo, com dor de cabeça, com enxaqueca e com sinusite, porque o leite cria muco também. Tem essa também. Você tá assim e às vezes até com rinite, porque o seu sistema imunológico não tá bom, você tá sofrendo tudo isso porque o seu organismo está intoxicado, criatura, e às vezes ele está intoxicado de muitos e muitos e muitos e muitos anos. Ou seja, começar a tirar essas combinações da sua vida aos poucos, no seu tempo, do seu jeito, vai fazer uma grande diferença. E o que é que vai fazer uma grande diferença também? Que eu falei lá no primeiro encontro, que é fundamental, que é assim pra vida. Quero ver se você lembra, vou dar assim 1 segundo para tu lembrar. 1 segundo, que é o quê? É o quê? Água morna com limão todos os dias em jejum. Se você começar a colocar isso na sua rotina, água morna com limão todos os dias em jejum, para quem sentiu o limão muito forte no estômago, intercala. Primeiro água morna, no outro dia água morna com limão, depois água morna com limão, mas vai colocando a água morninha aí no seu dia a dia. Se você fizer isso, ainda eliminar esses pequenos números de alimentos incompatíveis, você já vai sentir assim, ó, a sua vida fluindo de uma forma muito, muito mais agradável. Você vai chegar aí rumo à produtividade sem estresse. E olha que isso são só algumas pequenas pinceladas de tudo que a gente pode fazer para aproveitar muito melhor os alimentos, as ervas e os óleos essenciais. E olha só, peraí que eu quero te dar mais algumas dicas, porque eu quero mesmo que você aproveite essas transformações na sua vida, porque é fabuloso a gente abandonar esses dores, esses refluxos, esses incômodos todos aí físicos, mentais, emocionais e tal, e ter uma vida muito mais equilibrada. E quando eu falo em uma vida mais equilibrada, gente, eu tô falando também de você vai se sentir menos ansiosa, você vai se sentir menos cansaço. Claro, o seu organismo vai estar menos estressado, menos intoxicado. É óbvio que você vai sentir mais pique, mais ânimo para fazer as coisas. Você vai começar a ver mais cores na vida também. Você vai começar a olhar para as coisas e falar assim: nossa, nem tinha reparado naquela pessoa tão linda, fantástica. Quem sabe você até conquista um novo amor ou aprende a desfrutar melhor do amor que está aí do seu lado e que você não está conseguindo enxergar. E às vezes você não está conseguindo enxergar nem você mesma, porque está tudo tão bagunçado, tão machucado, tão dolorido, que a gente acaba perdendo o nosso próprio amor próprio, né? O nosso próprio amor próprio. Mas você entendeu, né? O mais importante aqui é que esse workshop é um convite para você voltar a se amar, para você voltar a olhar para você com mais generosidade e também com curiosidade. Porque aqui, olha só, por mais que eu te dê dicas, que eu fale da água morna com limão, e eu vou te dar mais algumas dicas aqui, o mais interessante que eu percebo, por exemplo, das pessoas que fazem o meu curso Bálsamos Terapêuticos, que é esse curso de alimentos e óleos, o mais interessante é perceber elas começando a ficarem mais atentas a elas mesmas, no sentido de, caramba, Van, eu percebi aqui que se eu como uma banana pela manhã, eu fico bem, mas se eu como uma banana à noite, no final do dia ou à tarde, já me dá azia. Para mim, por exemplo, é o contrário. Se eu como banana de manhã, eu tenho uma super azia, mas se eu como banana à tarde, eu tenho menos azia. Banana é tida como uma fruta pesada mesmo. Ou seja, esse convite para a gente começar a olhar para a gente mesmo e perceber o que esse alimento traz para mim. Ai, peraí, óleo de linhaça é muito bom para memória, estimula a concentração. Deixa eu ver como é que eu fico quando eu coloco óleo de linhaça no meu alimento. Funciona para mim? Não, peraí, o óleo de gergelim também tem propriedades similares aqui, mas e o óleo de gergelim funciona melhor para mim? Porque aí a gente vai ter que entrar também qual que é óleo que é quente, qual óleo que é frio, e eu vou falar mais sobre isso durante o workshop. Mas o que eu quero que você tenha hoje nesse segundo encontro, além de perceber os alimentos incompatíveis, como é que você está lidando
aí com a sua vida, além de você perceber o seu acne digestivo, é também você manter a curiosidade por você mesma, por você mesmo e voltar a cuidar de você com mais carinho, para daí sim você poder cuidar das pessoas que você ama também de uma forma muito mais leve, né? Porque às vezes a gente fica assim com um bando de gente que demanda, sei lá, quem tem filho pequeno sabe muito bem disso, ou quem tem namorado, ou chefe, e um monte de gente demandando da gente, e às vezes pessoas que a gente até gosta, que a gente quer cuidar, mas a gente tá tão bagunçado, que fica complicado cuidar dos outros, né? Então vamos olhar aqui um pouquinho pra gente também. Certo? Então olha só, para aí que isso aqui ainda não acabou, eu quero te dar mais dicas práticas simples de você colocar no seu dia a dia e vir comigo para uma vida muito mais equilibrada e muito menos estressante. Olha só, independente de se você está aí vivendo no fogo digestivo muito alto ou no fogo digestivo muito baixo, ou como algumas pessoas colocaram aí nos comentários, eu fico oscilando entre essas duas coisas. Independente disso, essas dicas todas aí que eu passei vão te ajudar e muito. Mas tem mais alguma coisinha que a gente pode fazer aí para melhorar o nosso organismo e melhorar a nossa concentração, a nossa memória e trazer mais amorosidade para a gente mesma, que é o seguinte: muita gente depois que come, e aqui depois que come eu tô falando das principais refeições, café da manhã, almoço e jantar, muita gente, né, e principalmente depois do almoço, assim, é costume aqui no nosso país, vai lá dar aquela sonequinha, dá uma dormidinha básica e tal, e eu preciso te dizer que não faça isso. Não faça isso porque você está estressando o seu organismo. Como assim estressando o meu organismo? Eu tô relaxando, eu tô deitando, tendo a minha soneca maravilhosa e tal. Só que olha só, experimenta almoçar deitada. Deita lá com um pratão de comida e almoça. Pra ver que delícia que vai ser. Ou seja, a gente tá complicando o nosso organismo e vai ficar mais difícil para ele digerir os alimentos. Se ficar mais difícil para ele digerir, o que ele vai fazer? Se estressar, gerar toxina. O que vai acontecer? Você vai ficar muito mais cansada. O que vai acontecer? Se você ficar muito mais cansada, sua mente vai ficar muito mais agitada, porque você tem coisas para fazer, mas aí você tá cansada, você não consegue fazer. O que vai acontecer à noite? Insônia. Então, o que você precisa fazer? E não se assusta, que não é que você não pode dormir de jeito nenhum, tirar a sua sonequinha, mas tem algo que você precisa fazer antes de tirar a sonequinha. Pelo Ayurveda, a gente fala que sempre depois das principais refeições, a gente tem que caminhar pelo menos 100 passos. Para quê? Para estimular o nosso fogo digestivo. E aí você caminha, dá os 100 passos. Eu caminho dentro da minha casa mesmo, ainda mais agora nesse período da quarentena. Ai, mas eu moro num espaço muito pequeno. Mas então tu dê voltas e voltas até você conseguir dar os seus 100 passos. Pode ser mais? Tem gente que caminha 10 minutinhos, 5 minutinhos. Pode ser mais, não tem problema. Não precisa ser muito, né? Para dar uma corrida também. Mas aí, entre 100 passos e 10, 15 minutinhos, tá ok para o seu organismo, porque você vai estimular o fogo digestivo e vai ajudar a digerir melhor os alimentos. E aí você talvez me fale assim, mas eu já tô com fogo super alto, se eu caminhar daí não vou estimular demais? Não, nesse momento, quando eu tô falando da caminhada, eu tô falando que se você vai estimular, mas se você vai estimular o fogo digestivo do seu organismo como um todo, do poder de discernimento, porque você vai dar uma acalmada, uma relaxada quando você sai para andar. Você vai estimular o seu organismo como um todo para que ele entre em equilíbrio. Você está ajudando ele a trabalhar. Se ele está muito alto, o seu organismo está entendendo que ele tem que trabalhar muito. Quando você caminha, ele entende que ele pode relaxar um pouquinho, que já dá para ele ficar mais calmo. Então, ele já vai se sentir melhor, certo? E olha só, antes da gente finalizar aqui, porque realmente é pouco tempo e eu tenho muita coisa ainda para falar para vocês, mas eu já queria dar uma dica de uma especiaria para quem está sofrendo muito com refluxo, com queimação de estômago. Vai em vários médicos e nada dá jeito, não tem o que fazer. É o seguinte: começa a tomar 100 ml de água morna. Lembra, água morna não é água não é água natural, é uma água esquentadinha. Ela tem que estar morninha mesmo. Água morna, 100 ml de água morna, com uma colher de chá e meia, vai depender aí do seu organismo, vai experimentando, de cominho. Então, repetindo, 100 ml de água morna
com uma colher de chá e meia, mais ou menos, de cominho. Mistura tudo e toma sempre que você sentir que começou a vir o refluxo ou que começou a vir a queimação. Importante, não é para tomar como prevenção do vai que eu tenha refluxo, eu vou aí comer o cominho, vou tomar essa água morna com cominho. Não, aí você coloca o cominho no seu alimento, que ele é ótimo e tal, mas se você tá sentindo o refluxo ou tá sentindo a queimação, aí você toma água morna com cominho. Você pode tomar até 3, 4, 5, 6 vezes por dia essa água morna com cominho, que não vai ter nenhum problema aí no seu organismo, certo? Essa é uma dica fácil, prática e saudável de você colocar no seu dia a dia. Bom, gente, eu tenho certeza absoluta que nesses 2 encontros eu já passei bastante informação para vocês que podem fazer muita diferença na sua vida. Então agora eu quero pedir um favor para vocês. Me ajudem a divulgar essa mensagem para a gente conseguir ter uma vida muito mais equilibrada. Se isso melhorou a minha vida, vai melhorar a sua, também pode melhorar a vida de muitas pessoas que são importantes para vocês. Então, passa o link para as amigas, para os amigos, para os professores, para os nutricionistas que vocês conhecem, para os médicos, ou seja, vamos espalhar essa mensagem da gente ter uma vida muito mais equilibrada, muito mais produtiva, com menos estresse e tudo de uma forma completamente natural. E olha só, não se preocupa que eu sei que eu tenho zilhões de outras coisas, pedidos que vocês me fizeram. Fala sobre os óleos essenciais, fala sobre os óleos graxos, sobre rinite, sobre enxaqueca. Respira fundo, que o tempo aqui é um pouco curto, mas no próximo vídeo, no nosso próximo encontro, eu vou falar sobre óleos essenciais, óleos graxos e também algumas combinações com ervas medicinais. Eu vou te dar dicas, assim, desde como você vai comprar um óleo essencial, o que você precisa prestar atenção na hora de comprar um óleo essencial e o que você precisa saber na hora de usar um óleo essencial para que você consiga usar de uma forma segura, né? E que você consiga aproveitar todas as propriedades terapêuticas dos óleos. Porque, infelizmente, gente, no Brasil, e aliás nem só no Brasil, no mundo inteiro, a gente tem muita adulteração de óleo, tanto de óleo essencial quanto de óleo graxo. Então também vou te dar algumas dicas aqui de como você perceber se esse óleo é de qualidade, se não é de qualidade, e até vou te dar algumas dicas de marcas. Não ganho nada, absolutamente nada dando dicas de marcas, tá bom, gente? Não tenho parceria com nenhuma marca de óleo essencial. Acontece que eu uso óleo essencial, são muitos anos já atendendo na terapia, já fiz alguns testes e sei muito bem quais óleos funcionam, quais não funcionam e quais marcas são responsáveis, sabe? Quais marcas estão realmente entregando pra gente um óleo essencial de qualidade, um óleo terapêutico e qual tá, enfim, mais interessado em vender um óleo do que realmente nos ajudar terapeuticamente, certo? Gente, pra mim foi um prazer enorme estar aqui com vocês nesse nosso segundo encontro de workshop terapêutico. Eu espero que vocês tenham anotado as informações importantes. Se não esquece que você tem um PDF aqui com algumas dicas e também com a lista dos alimentos incompatíveis. E se você ficou muito assim chateada com essa coisa dos alimentos incompatíveis, eu preciso te dizer que há vários antídotos para os alimentos, né? Existem algumas combinações com especiarias, com ervas que a gente pode fazer também, que atuam como verdadeiros antídotos no nosso organismo, e a gente pode conversar mais sobre o assunto no próximo vídeo. E não esquece de deixar seus comentários, por mais que eu tenha dito que eu vou falar sobre óleos essenciais, os óleos essenciais, eles tratam, eu diria que tudo. Tudo. A gente pode tratar, nossa, desde uma dor de cabeça, até uma crise de ansiedade, até uma dor estomacal, até uma constipação também com óleo essencial. Ou seja, se você tem alguma dor, alguma coisa que eu ainda não... mas você não falou sobre aquilo e eu quero muito saber sobre isso, escreve aí nos seus comentários. Eu quero muito saber de que forma que esse workshop está te ajudando e principalmente como é que eu posso te ajudar ainda mais, tá bom? Eu simplesmente vou focar o terceiro dia nos óleos essenciais porque eu sei que tem muita gente aí do outro lado que já deixou claro nos comentários que quer saber mais sobre óleo essencial, e eu quero deixar um encontro inteirinho dedicado aos óleos essenciais e mais um pouquinho de ervas medicinais, certo? Então, tô te esperando no próximo encontro. Olá, me chamo Renata, sou enfermeira, professora, trabalho com pediatria e dentro desse meu universo eu acredito que quando a gente vai orientar um paciente, eu sei que o medicamento por si só, ele não vai trazer os resultados que a gente espera, que é qualidade de vida para o paciente. Então, o que eu entendo? Que serão um conjunto de ações que vai transformar a vida desse paciente. E é necessário que ele entenda isso e se aproprie disso. Pois bem, então eu me familiarizei com essa proposta da Van justamente por isso. Porque foi a primeira psicóloga que eu sentei para conversar e que não foi só uma conversa, né?
eu saí daquele ambiente com uma outra perspectiva, porque ela disse que me mandaria um e-mail, que ela iria traçar o meu perfil, ia mudar minha alimentação a partir daí, e era assim que o tratamento dela, essa era a proposta de tratamento dela, que não adivinha só de sessões terapêuticas, de processos de reflexão, mas sim várias atividades, dança na alimentação, e ela vem com a proposta da alimentação Ayurveda, e foi transformador. Então, eu entendo que para uma engrenagem funcionar, eu preciso de várias conexões ali. E foi esse o diferencial que eu vi no trabalho da Van. Eu sempre gosto muito de validar o estudo do outro, no sentido de que, bem, a Van saiu do país, ela saiu da sua zona de conforto e ela trouxe algo novo. Então eu preciso acreditar em quem estudou e validar essa proposta. E foi isso que eu fiz. Eu peguei esse tratamento e abracei ele. E aí foi uma experiência incrível, porque eu comecei a ver que o mudar a minha alimentação, e pra mim, Renata, no meu fluxo de trabalho, 2 empregos, eu julgava isso impossível. Começar a preparar minha própria alimentação, eu não tinha ideia do que isso ia trazer pra minha vida. E tem tudo a ver com autocuidado, com autoestima, com amor próprio. Que quando a gente adquire esse dom, né, que é se cuidar, a nossa vida muda. Então foram pequenas ações, aparentemente sutis, que trouxeram uma transformação. E é nisso que eu acredito, né, e é isso que eu busco. Então, eu lembro como se fosse hoje, de quando eu fiz a minha primeira comida, que eu olhei para aquele prato e não era só comida, era amor. E era amor por mim. E isso me tocou muito. Então, era uma proposta muito diferenciada de eu sou uma pessoa que tem um perfil, uma personalidade, e que existem alimentos que vão me ajudar a lidar com o problema que eu passo hoje, e tem alimentos que vão influenciar de uma forma negativa. E é um conteúdo que eu desconhecia. E que é incrível essa conexão. Então a Van vem com essa proposta, ela identifica isso, ela sinaliza para você quais alimentos vão te ajudar, e aí você começa a mudar a tua rotina e adquirir um novo estilo de vida. Nada coisa de outro mundo, é só autocuidado, né? E aí um ponto que me chamou muita atenção é que eu julgava ter um problema e fui até a Van por conta desse ponto específico. E lá com a terapia, com a proposta dela, eu identifiquei o real problema. Então, às vezes, a gente tem uma percepção errônea do que a gente realmente precisa mudar. E aí vem um olhar de um especialista que consegue enxergar no meio daquela confusão o que de fato está atrapalhando. Então, é estranho, mas a mudança na minha alimentação me deu uma luz no que realmente era importante para mim, qual era o caminho que eu tinha que seguir, quais eram os passos que eu tinha que tomar. Então, e isso é um processo que tira um peso das costas, né? A gente conseguir se perceber, se priorizar, que é algo tão difícil. E a gente é muito consumido, né? Pelo que já colocaram sobre a gente desde que a gente nasceu, dentro de uma sociedade capitalista, enfim. Então a Van vem com essa proposta muito diferenciada, né? De perfis, de um cuidado individualizado. E aí quando eu me vi assim, eu percebi que a Van não era uma psicóloga, era uma médica, nutricionista, psiquiatra. E é fantástico ter esse tanto de profissional numa profissional só, né? E a Van inspira a gente, assim, é uma mulher que tem uma energia incrível, que tem um olhar incrível sobre a gente, né? E de uma forma única. E isso é fantástico. Então, Van, obrigada por todo esse cuidado. Eu lembro do primeiro dia que eu saí, tinha uma bacia com umas ervas para eu ficar contemplando o seu quintal lindo. E aquilo representou tanto cuidado pra mim, né? E uma das falas que mais me cativava em você, que você falava, a gente vai cuidar de você. Que bom que eu te conheci, e eu espero que outras pessoas também tenham essa oportunidade e invistam em si mesmas, assim, pra garantir
uma vida saudável. O sol abaixa, baixa a guarda, quebra o muro, sai de cima, sai da cela, quebra o oco, soma tudo, sol caindo.